Olá, queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez, mesmo que virtualmente. Certamente Deus tem o seu tempo determinado para que este distanciamento acabe, pois o Senhor continua em seu trono, governando todas as coisas e determinando o tempo para o cumprimento de todas elas. Mesmo sendo Deus assentado em seu trono celestial, Ele se faz presente dentro daqueles que creem em seu nome e no nome do seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus declara que se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Amar a Cristo, guardando a sua palavra, como consequência temos o Pai e o Filho habitando em nós, fazendo em nós morada. Aleluia! Glórias ao Senhor. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, habitando em nós, pela pessoa, através da pessoa do Espírito Santo. Que riqueza de presença, queridos! Somos o templo de Deus, através dessa bendita pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, que privilégio imerecido. Deus bendito, Deus de toda misericórdia, habitando em mim e habitando em você. O Senhor Deus fala, através do profeta Jeremias, duas consequências dessa presença de Deus dentro de nós. No capítulo 33, versículo 6 do livro do profeta Jeremias, ele diz: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança, de confiança, de estabilidade. Aleluia! O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas em Filipenses ainda capítulo 4, versículo 9, Paulo nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja que Paulo fala que temos a paz de Deus, mas também temos o Deus da paz que habita em nós. Aleluia! Glórias ao nome do nosso Deus. Em Provérbios 3, 23 a 26 está escrito: então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave e te deitarás. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança. Aleluia! Receba nesse dia, nestes dias, da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, da parte do Deus presente em nós, Deus Emanuel. Receba a abundância de paz e segurança para o teu coração, para a tua alma, para a tua mente, para a tua casa. Em nome do Senhor. Podemos orar? Pai Santo, nós temos a certeza da tua presença em nós, Senhor, e entre nós. Bendito seja o nome do Senhor, que está conosco, Deus Emanuel, Deus presente, que nos dá abundância de paz e segurança. Glórias ao teu nome, Senhor. Nesses dias podemos ter em ti essa certeza, Pai Santo, a paz de Deus e o Deus da paz em nós. E podemos andar seguros, estáveis, firmes naquele que é inabalável e que habita em nós. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque tu habitas em nós através da pessoa do teu Espírito Santo. Aleluia! Podemos juntos adorar o nome do Senhor, adorar o nome do bendito Deus, Deus presente, Deus que se faz presente em nós. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Senhor. Vamos louvá-lo juntos, entrar na sua presença com ações de graças, por essa paz, abundância de paz e segurança que temos nele. Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Deus, de Cristo Jesus, que através do Espírito Santo habitam em nós. Aleluia!
para ti, para ti, Senhor. E ao estar aqui diante de ti, adorarei, prostrado ante a ti, meu coração te adora, ó Deus. E sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, eu adoro a ti. Aleluia, Senhor. Contemplamos a tua santidade e te adoramos, Pai, com estas palavras. Ao estar minha vida em tua presença, ao contemplar a beleza de tua santidade, meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro a ti, adoro a ti, quando vejo a grandeza do teu doce amor e comprovo a pureza em teu coração. Meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro a ti, adoro a ti. E ao estar aqui diante de ti, adorarei, prostrado ante a ti, meu coração te adora, ó Deus. E sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, eu adoro a ti. E ao estar aqui diante de ti, adorarei, prostrado ante a ti, meu coração te adora, ó Deus. E sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, eu adoro a ti, eu adoro a ti. E ao estar aqui diante de ti, adorarei, prostrado ante a ti, meu coração te adora, ó Deus. E sempre quero estar para adorar e contemplar tua santidade. Adoro a ti, Senhor, eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Glória a teu nome, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo. Declaramos o nosso amor para contigo, meu Jesus. Santo Espírito, vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Purifica-me, purifica-me, lava-me
restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor. Quero te conhecer. Mais uma vez, declare ao Espírito Santo: vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Purifica-me, purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me, purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor. Quero te conhecer. Purifica-me, purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Aleluia, Senhor. Santo Espírito, Tu és o nosso amigo, Jesus. Espírito Santo, te adoramos, te exaltamos, glorificamos o Teu nome. Boa tarde, irmãos. É um prazer falar com os amados, dizer que estamos saudosos aí, com saudade de todos, mas estamos aqui enfrentando essa epidemia como todos, com a graça do Senhor. Querendo falar para o irmão que entre eu e Beta nada diferente, porque já somos aposentados, mas esse momento assim de quarentena, de casa, serviu para nos unir mais, dividir mais as tarefas, lavar prato, algo que para mim era impossível, mas com essa quarentena eu estou encarando. E também nos ausentamos também da mídia, dos noticiários que a TV transmite, e partimos mais para buscar do Senhor, ouvindo louvor, ouvindo palavra de alguns irmãos mais maduros, lendo mais pouca palavra e nos colocando sempre na dependência do Senhor diariamente, naquilo que Ele tinha a cada dia para cada nós. E foi dessa forma que estamos até agora. E somos gratos a Deus porque Ele tem nos ajudado e tem nos sustentado. Pois é, irmãos, como a gente sabe, né, o Senhor não está de quarentena e esse tempo está sendo um tempo assim, desafiador para todos e para nós também, mas ao mesmo tempo um tempo de muita reflexão, um tempo de muita busca do Senhor, um tempo assim que o Senhor tem nos falado fortemente na sua palavra, né? Sobre Ele, sobre o que Ele quer de nós, e a vida familiar também. Ele tem operado, né? Ele tem trabalhado, Ele tem nos mostrado tantas coisas maravilhosas que a gente não tinha experimentado esse tempo todo. Mas nesse tempo de quarentena, em casa, muito tempo juntos, então o Senhor tratou, houve muitos ajustes, houve assim, nossos sentimentos foram confrontados com o Senhor, né? Que a gente tem esses sentimentos, eles vêm sem a gente nem chamar, mas o Senhor tratou assim do sentimento. O Senhor tem tratado conosco também sobre nossas emoções e tem nos reensinado a convivência, né? A convivência com marido e mulher, uma harmonia mais conjugal para nós, e a busca do Senhor, mais e mais,
porque com ele tudo faz diferença. E como o tempo está muito longo, então nós temos buscado o Senhor muito, e Ele tem falado demais conosco, fazendo os ajustes que Ele quer, nos falando sobre o que Ele quer, trabalhando nos nossos corações, né? O nosso coração aí é que parte todas as coisas, mas nós estamos louvando a Deus por esse tempo. É um tempo precioso, onde estamos juntos muito tempo, e Deus tem feito maravilhas. Saudade dos irmãos, e breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Boa Amém. tarde. Amém. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz em Jesus. Eu estou gravando esta palavra, essa ministração, na quinta-feira à noite, e como vocês estão percebendo, eu estou com um cenário diferente. Ocorre que no prédio aqui do lado tem uma banda de forró tocando e o pessoal acompanhando na varanda, e seria muito estranho a gente ter como fundo musical de uma pregação uma banda de forró. Eu acho que você me entende. Então, eu tive que montar todo esse cenário aqui num outro ambiente da nossa casa. Bom, no domingo passado, o Senhor nos falou, através do Paulinho, da importância de sermos cheios do Espírito Santo e também naquele texto de Efésios, que começa em Efésios 5,18, né, a partir de Efésios 5,18, de como podemos nos encher do Espírito Santo. Quando eu ouvi aquela palavra, surgiu no meu coração o desejo de compartilhar com vocês por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e o que é o enchimento com o Espírito Santo. Então eu compartilhei esse desejo com o Paulo e com o William no último encontro do presbitério, e eles me abençoaram para trazer essa palavra aqui para a igreja, para cada um de vocês. Então aqui estamos nós, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Nos colocamos, Pai, na Tua presença, na certeza de que é do Senhor que vem a vida, a respiração e tudo mais, mas também na certeza de que se o Senhor não iluminar os olhos do nosso entendimento, nós não compreenderemos, não teremos revelação da Tua palavra. Por isso, esta é a nossa oração. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra, para sermos edificados, Senhor, para que a Tua palavra produza em nós os efeitos que o Senhor ordenou para isso. Nós, nesse momento, tomamos autoridade, em nome de Jesus, sobre nossa atenção, sobre nossos pensamentos e nossos sentimentos, e consagramos pensamentos e sentimentos à operação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, repreendemos toda a dispersão e nos concentramos na ação do Espírito Santo em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos iniciar lendo o texto de Romanos 8, de 5 a 8, e você vai poder acompanhar aí na tela. Presta atenção. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa passagem da Bíblia deixa claro que existem duas maneiras de viver a vida. Uma é viver, andar segundo a carne, e a outra é viver ou andar segundo o Espírito Santo. Agora veja, nos capítulos 7 e 8 de Romanos, a palavra carne aparece 12 vezes.
em todas essas vezes em que ela é citada, ela é sinônimo de natureza humana. E é exatamente esse o caso do texto que a gente acabou de ler. Então, viver ou andar segundo a carne é viver na força e na capacidade da sabedoria humana. E isso é um desastre, pois nós acabamos de ler que a inclinação da carne é morte e inimizade contra Deus, e que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Eu vou repetir, não podem, não conseguem agradar a Deus. Então, na carne, ou seja, na nossa natureza humana, atua uma lei, uma força que a Bíblia chama de lei do pecado e da morte. Essa lei atrai a natureza do homem para o pecado e age o tempo todo dentro do homem e da mulher. Eu estou falando do ser humano, né? Essa é uma lei espiritual e ela começou a agir no ser humano quando Adão e Eva pecaram. É exatamente essa lei que corrompeu a natureza humana e tornou o homem e a mulher incapazes de fazer a vontade de Deus, porque eles se tornaram escravos do pecado. Testemunhando aos discípulos de Roma sobre a sua própria experiência, Paulo escreveu o seguinte. Acompanhe o texto de Romanos 8, versículo 18. Romanos 7, versículo 18. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Paulo descobriu que mesmo quando queria fazer o bem, ou seja, mesmo quando queria fazer a vontade de Deus, ele não encontrava na sua natureza a capacidade de realizar esse bem da maneira que Deus queria. Quando descobriu isso, Paulo já era convertido. E ele ficou tão desesperado que chegou a dizer o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Isso está escrito em Romanos 7, 24. Agora, entenda uma coisa. A pessoa que não nasceu de novo não tem consciência dessa realidade. Viver na carne, para essa pessoa, é a única opção que ela tem, é a única maneira de viver que ela conhece. Enquanto o seu coração estiver fechado para o Evangelho, essa pessoa vai continuar morta em delitos e pecados e nem terá consciência disso. Mas todo aquele que nasceu de novo em Jesus vai ter a mesma experiência que o Paulo teve e o mesmo santo desespero que o Paulo teve em algum momento da sua caminhada. Essa pessoa irá concluir que, embora o seu desejo consciente seja fazer a vontade de Deus, ela não vai encontrar em si mesmo a capacidade de realizar essa vontade. Qual a saída? A mesma que Paulo encontrou e registrou lá em Romanos 7, 25. Ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo. O que aconteceu? Paulo compreendeu, por revelação, que ele tinha se tornado habitação do Espírito Santo quando entregou a vida a Jesus. E nessa nova condição, ele passou a ter a possibilidade de viver segundo o Espírito e não mais viver segundo a carne. Agora entenda, isso é para todos, não é somente para Paulo. Quando uma pessoa, qualquer pessoa, se converte e entrega a sua vida a Jesus, ou seja, quando esta pessoa entrega o governo, o controle da sua vida a Jesus, essa pessoa passa a ser habitação, morada do Espírito Santo. Isso está escrito na carta aos Coríntios. Acompanhe a leitura de 1 Coríntios 3,16.
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Exatamente porque o Espírito Santo veio habitar em nós, que nós passamos a ter a mesma condição que foi dada a Paulo, ou seja, a condição de viver segundo o Espírito e não mais viver segundo a carne. Agora, viver segundo o Espírito ou andar segundo o Espírito é a mesma coisa. Viver segundo o Espírito ou andar segundo o Espírito é viver de acordo com a direção e a força que o Espírito Santo concede. Essa forma de viver, porém, é uma escolha, porque nós ainda podemos escolher viver, andar na carne. Como toda escolha, ela tem consequências. Observe agora a próxima leitura na sua tela. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Eu creio que, assim como eu, você prefere ter vida e não morte. Portanto, você vai escolher, como eu também quero escolher e tenho escolhido, viver no Espírito e não na carne, viver na força de Deus e não na dependência da minha própria capacidade. O que você me diz agora? Pergunta a quem está do seu lado. Qual é a sua escolha? Pergunta para quem está do seu lado. Qual é a sua escolha? Vida ou morte? Pergunta. Agora, compartilha com essa mesma pessoa qual foi a tua escolha. O que você escolheu? Diz para ela o que você escolheu. Escolheu vida ou escolheu morte? Se você estiver sozinho, assistindo esse vídeo sozinho, fala para Deus o que você escolheu. Deus, eu escolhi tal, né? Vida ou morte. Eu creio que você escolheu vida. Então, muito bem. Boa escolha. Agora, faz o seguinte. Dá uma paradinha. Levanta um pouco dessa cadeira, desse sofá. Levanta os teus braços. Faz um agachamento. Respira fundo. Toma fôlego. Eu vou tomar um copo d'água e você aproveita e faz isso, tá bom? Podemos continuar? Então vamos lá. Põe a mão na sua cabeça, põe a outra mão no seu coração e ore mais um pouco. Consagra a tua atenção, os teus pensamentos, os teus sentimentos, à operação do Espírito Santo e repreende toda a dispersão em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Mais uma vez, Senhor, em tua presença tomamos autoridade sobre nossos pensamentos e sobre nossas emoções, sentimentos. E repreendemos toda desatenção, toda dispersão, todo conhecimento ou pensamento ou sentimento que se levanta contra a autoridade de Jesus, contra o conhecimento de Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez tomamos autoridade e nos consagramos à operação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós entramos agora, irmãos, na segunda parte dessa ministração. Nessa segunda parte, eu pretendo responder àquelas duas questões que coloquei no início e que vou apresentar agora na tela novamente para você. A primeira é: por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? E a segunda, o que é ser cheio do Espírito Santo? Acompanhe agora a leitura de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Acompanha na tua tela. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito,
e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Como nós lemos antes, a carne, ou seja, a nossa natureza humana, é inimiga de Deus. Ela está aqui dentro de mim, ela está aí dentro de você. A carne não foi tirada quando a gente se converteu, quando a gente entregou a vida a Jesus. E o mais impressionante é que ela luta contra o Espírito Santo. Pense bem, a sua carne, a minha carne, se opõe à presença do Espírito Santo e luta contra esse Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. A nossa carne, a minha e a tua carne, não quer largar o controle, não quer abrir mão do governo. Sabe o que isso quer dizer? Que a carne tem força, a carne tem poder. E ouça bem, apenas o Espírito Santo consegue se opor a esse poder. Você está entendendo? Agora, pense um pouco. Quem é o Espírito Santo? Algumas vezes o ministério do Espírito Santo é comparado na Bíblia a elementos, a coisas como água, vento, fogo e até a uma pomba. Essas comparações podem confundir algumas pessoas e levá-las a pensar que o Espírito Santo é algum tipo de energia espiritual. Mas é claro que isso não é verdade. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui as 3 características fundamentais de uma pessoa. Ele possui vontade, emoção e intelecto. Acompanhe. Primeiro, o Espírito Santo possui vontade própria. Ele decide. Após dizer aos coríntios que o Espírito Santo concede dons diferentes aos discípulos, Paulo afirmou para aqueles irmãos, isso está em 1 Coríntios 12, 11. Olha só o que Paulo escreveu para eles. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. O Espírito Santo tem vontade, ele decide. Segundo, o Espírito Santo possui emoções, ele sente. Em Efésios 4:30 está escrito o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E terceiro, o Espírito Santo possui intelecto. Ele pensa. Acompanhe o texto que eu vou ler agora e a explicação que segue a esse texto. O texto está em Romanos 8:6 e lá está escrito o seguinte: A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito, ou seja, a inclinação do Espírito, é vida e paz. Ora, esta palavra traduzida em português por inclinação ou pendor, algumas versões da Bíblia falam em pendor. Esta palavra no original, no grego, ela é fronema, como está aparecendo aí na tela. E fronema quer dizer o que alguém, o que uma pessoa tem em mente, os pensamentos e propósitos. Então, o Espírito Santo tem vontade, emoções e intelecto. Mas o Espírito Santo não é qualquer pessoa. Ele é Deus. E ele tem um ministério, uma obra a realizar dentro de nós. Como disse Jesus, o ministério do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas, é também nos guiar a toda a verdade e é glorificar Jesus em nós. Estas 3 afirmações estão em João 14, 26 e João 16, 13 e 14. Vai aparecer aí na sua tela a referência. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador.
No original, no grego, esta palavra é parakletos e quer dizer aquele que foi convocado para estar ao lado de alguém e ajudar. Mas a minha e a tua carne, a minha e a tua natureza humana lutam contra esse Espírito Santo e se opõem ao ministério dele. Você entende? Portanto, só é possível a gente viver no Espírito Santo ou andar no Espírito Santo se nós estivermos cheios do Espírito Santo e não cheios de nós mesmos. Essa é a resposta à primeira pergunta. Observe na tela. Por que precisamos estar cheios do Espírito Santo? Porque essa é a única maneira de vivermos, de andarmos no Espírito. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos cheios de nós e viveremos na carne. E isso é inimizade contra Deus, isso é morte. Agora, como eu falei para vocês ainda agora, o Espírito Santo é uma pessoa. E eu e você também somos uma pessoa. Como é possível uma pessoa estar cheia de outra pessoa? Vamos ler o texto de Efésios 5,18, aquele texto que o Paulinho leu para nós no domingo passado. Acompanha na tela. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Foi a versão que o Paulo leu para nós no domingo passado. O problema é que essa versão não ajuda muito, porque ela dá a impressão que você, que nós podemos nos encher do Espírito Santo como se ele fosse um objeto que pudesse ser manipulado. Mas isso não é verdade, claro. Existem duas outras versões que nos ajudam a entender o que está escrito no original. Acompanhe aí na sua tela. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Esta é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, lançada em 2017 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas também há uma outra versão muito interessante. Acompanha também. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E esta é a versão NVI, Nova Versão Internacional em Português. Então, fica mais fácil quando a gente lê esses textos, fica mais fácil a gente entender que é o Espírito Santo que nos enche e que a nossa tarefa, a minha e a tua tarefa, é deixar que ele realize esse enchimento. Mas como eu falei no domingo passado, ao final do encontro, esse deixar nosso não é um deixar apático, um deixar sem fazer nada, é um deixar participando ativamente. Ok, mas a pergunta ainda não está respondida. Ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Como uma pessoa pode ser cheia de outra pessoa? Veja, não é complicado. Preste atenção. Se você passar o dia assistindo a todos os noticiários com muita atenção, e se fizer isso todos os dias, sem exceção, durante 30 dias, ao final dos 30 dias, do que é que você vai estar cheio? Do que é que o teu coração vai estar cheio? Do que é que a tua boca vai estar falando? Você está entendendo? Portanto, ser cheio pelo Espírito Santo é o resultado de ter muita comunhão com o Espírito Santo.
É o resultado de estar todos os dias com o Espírito Santo o máximo possível, o máximo que você puder, o máximo que eu puder. E o interessante é que o Espírito Santo usa uma estratégia para nos encher dele. Olha só como ele é inteligente. Olha só como ele é um grande estrategista. Acompanhe aí na tua tela. A carne, a minha e a tua carne, ela se alegra em falar bobagens, em falar coisas que não edificam. A estratégia do Espírito Santo para levar a nossa carne para a cruz é o que está escrito em Efésios 5,19 e você continua acompanhando na sua tela. Falem entre vocês com salmos. Em outras palavras, engrandeçam e exaltem a Deus, testemunhando uns aos outros das suas maravilhas, das suas grandezas e da esperança que temos nele. Se fizermos isso, 1-0 para o Espírito Santo. A segunda coisa, a carne gosta muito de receber elogios. A carne gosta de adorar a si mesma, de ser exaltada e reconhecida. Então, o Espírito Santo nos chama para a cruz e diz para nós o que está em Efésios 5,19 na segunda parte. Entoem e louvem ao Senhor de coração com hinos e cânticos espirituais. Mesmo que você não seja reconhecido e elogiado, mesmo que pareçam existir muitos motivos para ficar de boca fechada, para ficar chateado, chateada, louve ao Senhor. Se você e eu fizermos isso, sabe qual é o resultado? 2-0 para o Espírito Santo. Mas tem mais. A carne, a minha e a sua carne, se espalha na queixa e na insatisfação. Como a carne gosta de se queixar, como gosta de reclamar, como a nossa natureza, a minha e a sua, nunca está satisfeita. Como é fácil reclamar de tudo. Então o Espírito Santo aponta novamente para a cruz e nos diz o que está em Efésios 5:20. Deem sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está cheio e feliz? Agradeça a Deus. Está vazio e triste? Agradeça a Ele também. Tem muito? Dê graças a Deus. Tem pouco? Faça igual. Agradeça também. Se a gente fizer isso, sabe o resultado? 3-0 para o Espírito Santo. Mas ainda tem mais. A carne é rebelde. A carne é independente. A carne não quer se submeter a ninguém. A carne não aceita governo. E o Espírito Santo pacientemente, mas com muita misericórdia, dá o tiro de misericórdia mesmo. Melhor, pacientemente, mas com muita autoridade, dá o tiro de misericórdia e diz para nós o que está em Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você teme a Jesus e quer viver para Ele? Então se submeta aos seus irmãos por causa desse temor a Jesus. Sujeite-se para que a sua carne vá perdendo espaço, vá perdendo autoridade na sua vida. Produção independente é obra da carne. Produção independente é inspiração do diabo. Produção independente é busca de destaque pessoal. E é claro, isso é inimizade contra Deus. Por quê? Porque na igreja, apenas Jesus, apenas o cabeça, pode ter destaque. Apenas o cabeça pode ser louvado. Apenas o cabeça pode ser engrandecido. Se você e eu fizermos isso, você já sabe o resultado.
goleada do Espírito Santo. 4-0. Irmãos, quando perseveramos em realizar essas ações, e eu vou dizer para você, você já sabe, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são menos fáceis, e tem dias que são muito difíceis. Mas quando nós perseveramos em realizar estas ações, nós teremos mais e mais comunhão com o Espírito Santo. E Ele irá nos enchendo da sua vida. Ele irá nos enchendo da sua vida através de um processo. Porque é exatamente isso que Paulo escreveu e que você pode acompanhar essa afirmação, digamos, na linguagem de hoje, aí na sua tela também. Estejam continuamente deixando que o Espírito Santo encha vocês. Um processo de enchimento, de dentro para fora, porque o Espírito mora dentro de nós. Nós somos a habitação do Espírito, então ele vai agindo de dentro para fora. Se nós realizarmos as ações que ele determinou, ele fará a sua parte e estará nos enchendo. E na medida em que nós estivermos sendo cheios por ele, nós iremos vivendo no Espírito cada vez mais e cada vez menos vivendo na carne. Somente desta forma, nos enchendo do Espírito, permitindo que o Espírito vá nos enchendo, é que nós conseguiremos andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne. O resultado desse processo, para quem segue a direção, a orientação, com perseverança, volto a dizer, irmãos, há dias que são fáceis, há dias que são menos fáceis e há dias que são muito difíceis. Mas se a gente perseverar, o resultado desse processo, o resultado dessa perseverança nossa em agir conforme a direção do Espírito e receber da parte dele o enchimento em nosso interior, é maravilhoso e não pode ser comparado a nada que esse mundo possa nos oferecer. Olha só o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,18. Acompanha na tua tela. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isto é exatamente o que nós desejamos, ou seja, Jesus estará sendo formado dentro de nós. Nós estaremos sendo transformados à imagem de Jesus. Não é que a nossa carne vai melhorar, a carne nunca vai melhorar, mas o Espírito vai conseguindo expressar a vida de Jesus que ele veio comunicar em nós, cada vez mais através de nós. Você entende? Não é que você vai poder, na sua força, sem o Espírito Santo, ser igual a Jesus, jamais. Mas é que na medida em que o Espírito for nos conduzindo à cruz, for nos enchendo da vida dele, ele vai expressar através de mim, através de você, a vida de Jesus. E esta vida de Jesus, obviamente, é a imagem de Jesus. Vamos orar mais um pouco. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Continuamos a pedir que pelo teu Espírito Santo, o nosso entendimento tenha sido aberto por ti, Senhor. Que possamos acolher esta palavra em nosso coração, que possamos nos abrir para a ação do teu Espírito Santo, este meu irmão que está assistindo, esta minha irmã que está acompanhando, este amigo, esta amiga que, embora ainda não tenha decidido abrir mão do seu governo, ainda não tenha decidido abrir mão por entregar o governo da sua vida a Jesus, está acompanhando este vídeo e tu estás trabalhando no coração deste querido, desta querida pessoa. Deus, é em nome de Jesus que nós oramos. Trabalha em nossos corações.
nos convence pelo poder do Espírito Santo a nos abrirmos para esta ação e operação e podermos expressar a tua vida em nós. Ou melhor, o teu Espírito poder expressar a tua vida através de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão, receba com mansidão, minha irmã, meu irmão, querido amigo, amiga que está acompanhando esse vídeo, receba com mansidão esta palavra no seu coração. Medita nela, se esforça para colocar em prática. Mas medita, gasta um tempo ouvindo novamente. Gasta um tempo, talvez o texto desta mensagem seja disponibilizado no site Um Só Corpo. Gasta um tempo ouvindo este vídeo novamente, meditando nesta palavra. Eu tenho certeza que assim como eu estou sendo edificado na preparação desta palavra, como o Espírito está falando ao meu coração, eu tenho certeza que esse mesmo Espírito que habita em você vai querer continuar esse processo de edificação até Cristo ser formado em mim e em você. Você diz amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor, mas uma semana de meditação. Uma semana de acolher com mansidão. Uma semana de orar diante de Deus e pedir, Pai, me ajuda a compreender, abre o meu entendimento. Eu quero fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Quero estar em tua presença e poder te contemplar, Necessito estar contigo, necessito estar contigo, necessito adorar. Dá-me de beber do teu manancial, dá-me de beber. Necessito mais, dá-me de beber do teu manancial, dá-me de beber. Necessito mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e mais e mais de ti, Senhor. Declare para Ele: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e mais e mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e mais e mais de ti, Senhor. Aleluia. Mais a tua presença todos os dias. Aleluia. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e mais e mais de ti, Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela sua palavra, pela pessoa do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Estejamos com os corações abertos, dilatados para a voz da pessoa do Espírito Santo.
Gostaria de lembrar algumas palavras que o Senhor trouxe através do Fernando hoje. Que estejamos continuamente deixando que o Espírito Santo nos encha dentro de um processo de enchimento de dentro para fora. Pois somos a sua habitação. E se realizarmos as ações que Ele determinou, Ele é fiel para fazer a sua parte. Viveremos e andaremos cada vez mais no Espírito. Se estivermos falando entre nós com salmos, engrandecendo ao nome do Senhor, entoando e louvando ao Senhor de coração, dando sempre graças a Deus Pai por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-nos uns aos outros. Querido, eu queria te encorajar a perseverar em se permitir ser cheio do Espírito Santo. E o resultado dessa decisão é uma expressão cada vez mais visível da vida de Cristo sendo gerada em nós pela pessoa do Espírito Santo. Eu queria orar um pouco mais contigo. Pai Santo, nós nos apresentamos a Ti, nos apresentamos para que possamos permitir cada dia mais ser cheios do Teu Espírito Santo, entoando ao Senhor de coração, falando entre nós com salmos, dando sempre graças a Ti, Pai, por tudo em nome do Teu Filho Jesus Cristo e sujeitando-nos uns aos outros. Pai Santo, o Espírito nesse dia está nos encorajando a perseverarmos. Nós estamos ouvindo a Sua voz e permitindo que os nossos corações se abram para uma vida cada vez mais cheia do Teu Espírito, nos permitindo ser cheios da pessoa do Espírito Santo. Em nome do Senhor. Aleluia. Queridos, eu gostaria de falar um pouco em nome do presbitério sobre o retorno das nossas reuniões presenciais. Nós estamos acompanhando esse tema com muita atenção e sabemos que o governo liberou as igrejas para se reunirem dentro de uma série de exigências e protocolos. Estamos buscando no Senhor para discernirmos qual é o tempo e o modo como daremos esse passo como congregação local. Pedimos aos irmãos, por favor, queridos, que orem por nós, por mim, por Fernando, por Paulo, para que possamos receber a direção do Espírito Santo para este momento do nosso retorno dentro das exigências que nos permitam estar reunidos. Estamos buscando do Senhor, queridos. Gostaríamos que os irmãos estivessem nos cobrindo. Certamente, Deus tem um tempo kairos perfeito para que isso aconteça. E nós estamos buscando no Senhor para saber quando e como iremos fazer isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Tenham uma semana cheia do Espírito Santo, se permitindo ser cheio da pessoa do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.